Então, na aula passada a gente tinha parado aqui, tinha falado até o sistema, no sistema digestório até a parte do intestino grosso, a formação das fezes no colo ascendente, colo transversal e depois colo descendente, até o reto e evacuação. Em certas situações, como em uma infecção intestinal, ocorre aumento do peristaltismo, que a gente viu que é um movimento realizado pelo sistema digestório para movimentar o bolo alimentar, que depois vira quimo, e depois bolo fecal, até o intestino grosso. Consequentemente, as fezes não permanecem nele tempo suficiente para que a água seja absorvida, que é uma das funções do intestino grosso. O resultado é a eliminação de fezes líquidas ou semilíquidas, disfunção intestinal conhecida como diarreia, que em muitos países pobres e sem qualidade de saúde pode ser uma causa muito grande de morte por causa da desidratação. Nisso a gente tem o controle da digestão, que é pelo sistema nervoso e por hormônios. A visão, o cheiro e o sabor estimulam o nervoso central, que por meio desse estimula as glândulas salivares e também o processo de digestão do estômago e intestino, que faz você sentir fome e faz aqueles barulhos, que são gases produzidos pelo o suco gástrico e as substâncias químicas contidas no estômago, que são ainda por movimentos peristálticos encaminhados para o intestino delgado. E chegando lá, o movimento do gás, a partir dos movimentos peristálticos, faz um barulho. E esse barulho indica que você provavelmente precisa se alimentar porque seu intestino delgado está vazio. Daí, a gente tem no processo digestivo, a gente tem os órgãos complementares. Os órgãos complementares são a vesícula biliar, relacionada ao fígado, e o pâncreas, relacionado ao intestino delgado, logo no início do duodeno. O fígado, por meio da vesícula biliar, dessa ponte, ele libera bile, que tem a função principal da quebra da gordura, e o suco pancreático é liberado pelo pâncreas, que tem como principal hormônio a secretina, que também auxilia no processo de quebra dos alimentos. Aqui tem alguns exemplos, como a gente viu no intestino delgado, tem alguns hormônios de quebra. A gastrina é encontrada no estômago e ela estimula a secreção do suco gástrico, relaxa o esfíncter pilórico, que é o que vai para o intestino delgado, e contrai o esfíncter esofágico, que é o que não faz a comida não subir. A secretina já é encontrada no intestino delgado, ela reduz a motilidade, que é o movimento do intestino delgado para a comida passar mais devagar, inibe a secreção de suco gástrico, porque o alimento já passou por lá, então não precisa mais de suco gástrico, estimula a secreção de suco pancreático, que auxilia nesse processo que está acontecendo, e estimula a produção da bile para a quebra de gordura. Depois a gente ainda tem a colecistocina e o inibidor gástrico, todos dois do intestino delgado, sendo que a colecistocina ela estimula a produção da bile e liberação da bile, enquanto o inibidor gástrico diminui as contrações da parede estomacal. Nisso, essa parte do fígado e do pâncreas eu já falei. Aí a gente entra no sistema cardiovascular que eu dei introdução ontem. Na aula de ontem eu já falei sobre a estrutura e fisiologia do coração a partir dessa organização. Olha aqui o que a gente viu ontem. O coração, tudo que é azul é veia, tudo que é vermelho é artéria. A gente tem a pequena circulação, que é coração, pulmão, coração. E a grande circulação, que é coração, corpo, coração. Daí a gente tem a veia aorta, que é a principal, a artéria aorta, que é a principal artéria do corpo humano.
da grande circulação e que ela se subdivide-se para alguns órgãos, sendo ele o fígado, o estômago, os rins, o baço, o intestino grosso e aqui também o intestino grosso que faz a volta aqui. Daí a gente tem os nomes. A aorta, que é a artéria principal, capilares do pulmão, coração, veia cava superior, que é a que leva sangue sem oxigênio para o pulmão encher de oxigênio, veia cava inferior, capilares do fígado, do rim, do estômago, do baço, do intestino. Daí a gente tem a organização do coração. Olha aqui um coração desenho realista. E nesse desenho realista a gente tem os átrios e os ventrículos. Olha aqui o formato do V, do ventrículo. Aqui é a entrada do sangue e a saída, né, do sangue, por onde sai, por onde entra. A aorta, a principal artéria. Aí a gente tem a veia cava, que é a que vai para o pulmão, e aqui as entradas. Então, bem aqui, como vocês podem ver, ó, tem aqui ó, as aberturazinhas, em cada lugar tem as aberturas. Esse daqui que tem essas duas portinhas é onde a gente tem as válvulas semilunares. Olha aqui, ó, válvulas semilunares. E nessas válvulas semilunares é que eu falei para vocês ontem, que é que faz o barulhinho que a gente escuta do coração. São as válvulas batendo, que são as válvulas semilunares, também conhecidas como válvulas tricúspide e bicúspide. Aí a gente tem que quando estamos em repouso, uma sequência completa de sístoles e diástoles da câmara do coração dura cerca de 0,8 segundos. Com o uso do estetoscópio, instrumento que permite auscultar sons internos do organismo, podem ser identificados dois batimentos subsequentes do coração. O primeiro, um som mais grave, menos audível, marca o início da sístole ventricular e resulta no impacto do sangue contra as válvulas atrioventriculares direita e esquerda, que se fecham fazendo com que o sangue seja impulsionado para fora dos ventrículos pela aorta e pela artéria pulmonar. O segundo batimento, um som mais agudo e alto, marca o início da diástole ventricular e resulta do impacto do sangue contra as válvulas semilunares da aorta e da artéria pulmonar, que se fecham impedindo o retorno do sangue para o coração. O número de vezes que o coração se contrai por unidade de tempo é chamado de frequência cardíaca, que varia de acordo com a condição de saúde, o condicionamento aeróbico e a situação emocional da pessoa. Em média, a frequência cardíaca oscila em torno de 70 a 80 batimentos por minuto. Durante o sono, o coração pode bater entre 35 e 50 vezes por minuto. Durante um exercício, essa quantidade de batimentos pode ultrapassar 180 batimentos por minuto. Daí a gente tem algumas palavras aqui novas nesse parágrafo. Inicialmente a gente tem sístole e diástole. A sístole e diástole são as contrações do coração. Inicialmente o coração faz uma diástole, que é uma contração dos ventrículos para a liberação do sangue. Depois ele faz uma sístole, que é o relaxamento dos ventrículos e contração dos átrios. Outra palavra que também foi dada aqui, que quando estamos em consequência de sístoles da câmara do coração, que o ciclo cardíaco pode durar 0,8 segundos normalmente e tem um batimento de 30 a 50 vezes por minuto quando estamos em descanso e até em exercício mais de 180 vezes. A gente tem o estetoscópio, que é aquele que os médicos normalmente gostam de tirar foto junto, que é para auscultar o coração. Outra palavrinha, a gente não escuta, a gente ausculta com o estetoscópio. E também quando a gente vai medir pressão,
não se mede pressão, se afere pressão. Através de que equipamento? Do esfigmomanômetro. O esfigmomanômetro é esse aparelhozinho que tem um reloginho e a bombinha de pressão que aperta, gerando uma pressão, um acúmulo de sangue numa artéria da aorta do braço, que irá se tornar sensitiva à pressão do esfigmomanômetro no braço. Por isso que o relógio identifica e vê qual a pressão que a pessoa está. Nessa medição de pressão, essa aferição de pressão, uma pessoa jovem com boa saúde nas artérias, a pressão das artérias é chamada de pressão arterial sistólica, oscila entre 110 e 112, que a gente também identifica como 10, como 11 e 12. Durante a diástole ventricular, a pressão diminui ficando em torno de 70 e 80. É chamada de pressão diastólica. E nessa pressão diastólica a gente também chama de 7 ou 8. Então, uma medição de pressão normal da pessoa saudável, que faz exercício, se alimenta bem, é em média 12 por 8, que é 120 por 80. E esse Hg é mercúrio, milímetros de mercúrio, que é por onde se é medido a pressão que tem no sangue. Aqui apresenta a função dos capilares, das veias e artérias, no momento da união dos órgãos. O sangue é impulsionado nas artérias até as arteríolas e os capilares sanguíneos presentes em praticamente todas as regiões do corpo. Nossas células, em geral, não estão a mais de 130 microunidades de distância de um capilar sanguíneo. As células endoteliais, que formam a parede dos capilares, têm pequenos espaços entre si, por onde extravasa líquido sanguíneo que passa a ser chamado de líquido tissular ou intersticial. Esse líquido banha as células próximas, nutrindo-as e oxigenando-as. As células, por sua vez, eliminam no líquido tissular gás carbônico e resíduos produzidos em seu metabolismo. Por isso que a gente viu que sangue que volta azul não só volta sem oxigênio, como também volta com gás carbônico, que durante a expiração será eliminado num ciclo constante de inspiração e expiração. Já quando a gente fala de sistema circulatório, não dá para falar sobre sistema circulatório sem falar sobre o sangue em si. O sangue que circula nas artérias, nos capilares, nas veias, nos tecidos, nas células sanguíneas, possuem elementos que são chamados de elementos figurados, como por exemplo o plasma, que é chamado de plasma sanguíneo, mas muitos conhecem como plasma, que faz parte do nosso sangue. É um líquido amarelo constituído de água, sais minerais, proteínas e corresponde a 55% do volume sanguíneo. Os elementos figurados, como hemácias e glóbulos brancos, e os fragmentos celulares denominados plaquetas correspondem a cerca de 45% do volume total do sangue. As células presentes no sangue são produzidas ininterruptamente pelo tecido hematopoético ou hematocitopoético, que significa aqui usado no sentido de formação de origem do sangue, localizado no interior de certos ossos, onde constituem-se a medula óssea vermelha, como o osso do fêmur, que é um osso comprido, a coluna vertebral e os ossos chatos, como a bacia, são os responsáveis por possuírem medula espinhal vermelha e produzirem sangue. Nisso, a gente tem que o sangue, que é produzido, só faz parte de 45% da mistura de 45% por conta dos outros 55 a 60% de elementos figurados. Nisso, a gente tem também, composto por outra circulação, mas que faz parte da circulação sanguínea, a circulação linfática através dos vasos linfáticos que são separados dos vasos sanguíneos. O sistema linfático já é o sistema responsável pela nossa proteção. Cada bolinha dessa, chamada de linfonodos,
é responsável pela produção de células de glóbulos brancos que servem para nos proteger. É a nossa célula de defesa. E aí a gente tem durante o corpo, espalhado pelo corpo todo. Porém, em algumas regiões a gente tem os maiores que os outros por uma questão de rapidez e produção, que é nas axilas, no pescoço, na parte interna das coxas, quase na região da virilha. E também muitos aqui na região abdominal. Tudo isso como uma forma de produzir anticorpos para nos proteger. Nesse sistema imunitário, a gente tem a utilização de células chamadas de macrófagos e linfócitos. Os linfócitos são aquelas pequenininhas, são os linfonodos que produzem linfócitos, e os macrófagos são chamadas de células fagocitárias. Por que fagocitárias? Lá nas células a gente estuda dois processos de ingestão, que são as fagocitoses e as pinocitoses. As fagocitoses são responsáveis pela ingestão de coisas líquidas, enquanto a pinocitose é responsável pela ingestão de coisas sólidas. Nesse sentido, quando chega algo sólido, algo líquido que o macrófago estranhe e veja como algo que o corpo deve ser protegido, ele vai atacar com um desses dois, ou com o macrófago ou com o linfócito, através do englobamento ou de um ataque à célula invasora. Quando nosso organismo é atacado por um vírus, por exemplo, os macrófagos entram em ação, além de combater diretamente os invasores. Eles alertam imediatamente outros componentes do sistema imunitário de que há uma invasão em curso. Os macrófagos fagocitam substâncias estranhas e expõem parte delas na superfície da membrana celular. Em outras palavras, eles apresentam os antígenos ao sistema imunitário, que é chamado de linfócito T auxiliadores, que são células também chamadas de CD4, que reconhecem os antígenos, que é o contrário de anticorpos. Antígeno é o que é ruim, anticorpos é o que tenta matar os antígenos, e apresentados pelos macrófagos, passando a se multiplicar ativamente por meio de proteínas denominadas interleucinas, que são liberadas pelos macrófagos. Aqui é um ciclo de fagocitose, em que a gente tem uma bactéria, que é uma célula invasora. Aqui a gente tem um macrófago, ele faz um processo de invaginação, engloba a bactéria ou o ser vivo que está fazendo errado e destrói ela, digere ela no interior da sua célula. É como se fosse uma célula carnívora. Não que existam células carnívoras e herbívoras, mas é um exemplo. Quando o organismo tem anticorpos específicos contra determinados invasores, diz que ele está sendo imunizado contra esses antígenos. Há duas maneiras de promover a imunização, sendo essa a imunização ativa, que é feita por meio de vacinas, e a imunização passiva, que é feita por meio de soros. Qual a diferença entre imunização ativa e passiva? Enquanto a ativa, você coloca seres vivos mortos no interior do corpo de uma pessoa e espera que os anticorpos que estejam lá se autodefendam, que é o que realmente acontece, a imunização passiva é uma forma de tentar resolver o problema lentamente. Então, é mais ligado a animais venenosos, como cobras, escorpiões, a procurar remédios para esses tipos de venenos específicos, que são muito difíceis de encontrar em algum lugar no Brasil. Alguns tipos de animais peçonhentos que precisam de soro para poder tirar a peçonha ou eliminar do corpo a substância tóxica do corpo humano. Nisso, a gente encerra essa parte. Eu só queria encerrar com vocês. E na próxima aula a gente vai falar sobre o sistema respiratório, que, se eu não me engano, é o último desse. Deixa eu confirmar. Eu tinha olhado. Não, a gente ainda tem sistema excretor. Então a gente fala sobre o sistema respiratório e sistema excretor na próxima aula, para poder já ir para o próximo módulo ou unidade, porque nós temos 3 unidades para cumprir esse bimestre. E aí, na quinta-feira,
A gente continua a partir do sistema respiratório. Vai ser liberado agora de manhã uma atividade para vocês referente a esse conteúdo. E a gente então se encontra, como tem poucas pessoas, eu já anotei aqui quem é que está presente, não vou precisar chamar. E aí a gente se encontra na próxima Não vai aula. precisar chamar. Ah, tá Não, bom. já marquei aqui para vocês. Quem aqui tá? Uhum. Marquei aqui a presença de hoje. E a gente se encontra na quinta-feira. Eu acredito que a gente vai ficar tendo, apesar de ter mais conteúdos, eles não são tão compridos, então acredito que a gente vai ficar conseguindo tendo aula só nas quintas. Mas sempre que tiver necessidade, como ontem a gente não conseguiu, deu problema no sistema de eu abrir o livro, então houve a necessidade de a gente ter aula hoje. Mas sempre que tiver a necessidade de a gente ter aula dia de sexta-feira de manhã, eu aviso. Se não, fica sempre livre para vocês terem um tempo se quiserem fazer a atividade na sexta, certo? Então a gente encerra por aqui e a gente se encontra na quinta-feira. Tchau para vocês e até semana que vem. Tchau.